noite para você que acompanha a Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do BN na Tela desta segunda-feira, 26 de novembro de 2018. Começamos com mais uma denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. Dessa vez, resultado da Operação Aletheia, deflagrada em março de 2016, quando Lula foi conduzido coercitivamente. Documentos apreendidos naquela operação levaram a denúncia contra Lula por lavagem de dinheiro, no caso da influência dele sobre o presidente de Guiné Equatorial, o ditador Teodoro Obiang, na contratação da empresa do grupo brasileiro ARG para obras naquele país africano. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Lula teria influenciado na contratação do grupo ARG e aí, em troca, o grupo teria feito uma doação de R$1 milhão ao Instituto Lula. De acordo com a denúncia, que consta inclusive os recibos da doação de R$1 milhão e uma troca de e-mails entre os interessados nesse processo, inclusive dirigentes de outras empreiteiras, o ex-presidente seria acusado também de outro crime, mas esse crime prescreveu, então era o crime de tráfico de influência, e aí por ele ter mais de 70 anos, ele já prescreveu, então Lula só responderia pelo crime de lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente já se manifestou, disse que essa nova denúncia é um, abre aspas, golpe, fecha aspas, e mais um caso de, abre aspas, perseguição política, fecha aspas. Já que estamos falando da Lava Jato, ainda sobre a operação da última sexta-feira, a Operação Sem Fundos, que apura a irregularidade, o superfaturamento na construção da Torre Pituba, da sede da Petrobras aqui em Salvador. O empresário César Mata Pires Filho se apresentou hoje à Polícia Federal em Curitiba, depois de ter o mandado de prisão expedido na última sexta-feira. César Mata Pires Filho estava nos Estados Unidos e, desde a última sexta-feira, disse que se apresentaria à Polícia Federal para o cumprimento do mandado. A OAS, como nós sabemos, já foi investigada em diversos momentos da Operação Lava Jato. Tem um ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro, que segue preso. Então, o desdobramento da Operação Sem Fundo da última sexta-feira, concluído nesta segunda-feira com a prisão de César Mata Pires Filho, que é neto do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Saindo um pouco do assunto Lava Jato, o presidente Michel Temer sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei que permite o reajuste de 16,38% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça. O salário dos ministros do STF Supremo Tribunal de Justiça, falei errado, Supremo Tribunal Federal. O salário dos ministros do STF é considerado o teto do funcionalismo público brasileiro, então tem um efeito cascata em diversos salários do funcionalismo público, do judiciário, do legislativo e também alguns do executivo. O que é que aconteceu? Temer sancionou, ele tinha até a próxima quarta-feira para sancionar esse projeto de lei e, depois disso, o acordo de cavalheiros entre o Executivo e o Judiciário foi cumprido. O ministro Luiz Fux revogou a medida que concedia o pagamento do auxílio moradia de pouco mais de R$4 mil aos magistrados brasileiros e, a partir de agora, não permite que outros magistrados, ministros de cortes superiores permitam o pagamento de auxílio moradia para a magistratura. O impacto dessa decisão varia entre 4 e 6 bilhões de reais no orçamento público daqui do Brasil. As consequências a gente vai ver a longo prazo. E o último assunto do dia é uma situação peculiar na cidade de Anagé, no interior, no sudoeste aqui da Bahia. O vereador Igor Macário estava praticando vaquejada
quando foi arremessado do cavalo e bateu a cabeça num poste. Ele teve o crânio fraturado em 2 lugares, segue internado em estado grave no hospital em Vitória da Conquista, mas fora de perigo e sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Num primeiro momento foi divulgado que Igor Macário teria sido vítima de um coice do cavalo, mas o Bahia Notícias conseguiu apurar que ele sofreu uma queda, ele foi arremessado do cavalo durante a prática de vaquejada e acabou batendo a cabeça no poste. Agora a gente vai para a última parte do nosso live, quando interagimos com os nossos leitores. Para isso eu peço a ajuda da Priscila. Leva aqui, Priscila, para não cair. A Malu Arraes Porto, a mãe do nosso colega Lucas Arraes, falando com a gente. Um beijo para Malu. O Nildo Gomes falando que estava com saudade do Bahia Notícias. Obrigado por voltar a nos acompanhar. O João Paulo dando boa noite. A Dinalva Ferreira mandando um abraço de Roma. Um abraço para a Dinalva. Fazia tempo que não aparecia aqui no Bem na Tela, reclamando que está frio lá em Roma. Salvador está ligeiramente chuvoso, mas a cidade não consegue ficar fria, né? Então continua bem quente, apesar das chuvas hoje. O Alvimar de Carvalho Santos está pedindo um abraço, um alô para Ricardo, Ana e Pedro em Monte Santo, aqui no Nordeste da Bahia. O Evaristo Lima falando que, provocando a questão do ex-governador Jacques Wagner, que não teria sido acusado na operação da sexta-feira passada. A imprensa, inclusive, perguntou um eventual relacionamento do ex-governador Jacques Wagner nesse processo investigado pela Operação Sem Fundos. O MPF descartou a participação de Wagner, apesar do ex-secretário de Planejamento Manuel Ribeiro ter sido um dos alvos dos mandados de prisão na última sexta-feira. A Maria Bernadette e a Rise Carini dando boa noite, junto com o Antônio Mascarenhas. O Jean-Clay Silveira pedindo um alô para Maetinga, no interior da Bahia. A Rise Carini está pedindo um alô para Itanhem. Consegui ler, estava cortado aqui. O Renilson Ramos da Silva de Itiúba falando com a gente. O Hélio Souza de Capivari, em São Paulo, ligado no BN, um abraço para ele. Marcos Bento, Neide Barros, dando boa noite, junto com o Júnior Queiroz de Baixa Grande, reclamando que falando que está muita chuva lá em Baixa Grande. E o Kleber Braz dando boa noite. O BN na Tela volta amanhã às 18 horas com as principais informações do dia para te deixar muito bem informado. Mas se você quiser saber o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar o bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.